É, é um tema que eu defenderia que fosse mantido, Alessandra, porque tenho usado também outro conceito mais ou menos nesse sentido, que é detentores das faculdades excepcionais, né? Referindo ao contexto tucano, né? Há, por exemplo, noções de ancião, anciã, né? Mas inclusive, estou à frente de uma disciplina chamada Memória Viva, aqui na licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Em uma das aulas, eu comentei um pouco sobre isso, para se referir ou para pensar um pouco sobre o que nós estamos falando quando trazemos ou se referimos ao termo ancião ou anciã, né? Se é apenas ao perfil da pessoa que tem mais idade, né? Pessoa idosa, né? Moradora mais antiga. Isso é uma coisa, né? Mas quando se fala de intelectuais indígenas, é uma das modalidades para a gente entender esses sistemas ou teorias e conceitos indígenas. Porque eu costumo dizer, professora Alessandra, que, por exemplo, eu sendo tucano, não significa que eu conheça tudo sobre conceitos e teorias tucano, assim como o fato de eu me identificar, né, como indígena não significa que eu domine todos os conteúdos, conhecimentos indígenas, é justamente porque exige toda etnia, cada cultura, a princípio, tem seus modelos educativos e metodologia de ensino e processo formativo. Então, por isso que entendo fazermos esse destaque justamente para nós entendermos esse universo intelectual, né? Esse universo sistemático, essa máquina, digamos assim, de organização social, digamos assim, todo o processo de entendimento envolvendo as territorialidades, né? A organização social, a educação, os direitos indígenas, né? E assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, não significa que existam apenas um grupo ou algumas pessoas que devam ser considerados como intelectuais indígenas, né? Acho que a distinção das funções é fundamental nesse entendimento, né? Então, por exemplo, tenho também debatido que já a partir de outros estudos, como, por exemplo, Roa Gardner, que vai falar das inteligências múltiplas, creio que as inteligências indígenas ou as intelectualidades indígenas, elas precisam ser vistas também de forma plural, né? Porque não existem somente alguns intelectuais indígenas, todos têm sua experiência intelectual dentro do seu contexto, né? Seja esta mulher, o homem, criança, jovem, né? Seja este indígena morando na aldeia ou este indígena morando na cidade, todos temos experiência intelectual. A questão é que é preciso entender quais são os caminhos que construímos ou vivenciamos a nossa intelectualidade. Porque, em certo momento, entre os tucanos, por exemplo, se pensou que grandes intelectuais eram o Kumu, o Iaí e o Baiá, que são três especialistas, né? Isso é uma experiência intelectual, mas também aquele que constrói a roça, aquele que constrói uma canoa, aquele que constrói um banco, aquele que constrói uma cesta, ele é um intelectual nessa experiência, né? A tão quanto o Kumu, que aquele que detém os benzimentos, a cura, né? Tão quanto um Baiá, que é o mestre de música, né? De cerimônia, de rito, tão quanto um Iaí, que é considerado como xamã, que tem experiência também de visão, de cura, enfim, e assim por diante, porque, do ponto de vista tucano, essa metodologia, ela é muito mais relacionado à vida, né,
o processo intelectual tucano, ou a formação, né, da intelectualidade tucana, por exemplo, envolve muito mais a relação social, né, da vida social, ligado à vida da natureza, né, aos seres da natureza. Essa relação dos seres humanos e os seres da natureza é que compõem o sistema de formalidade intelectual indígena no cenário tucano. Então, creio que essa ideia de intelectuais tucano, intelectuais indígenas, é um dos, como é que a gente pode dizer, é uma das áreas que é preciso ser investido, né? Eu sigo com a ideia de detentores das faculdades excepcionais tucano, na medida em que minha pesquisa, ela concentrou mais com pessoas como meu pai, que tem esse domínio de teorias, conceitos de benzimento, de xamanismo, de dança e assim por diante, né? Se eu pesquisasse ou conversasse com um tucano que domina caça e pesca, o erva medicinal, eu também seguiria nesse caminho, né? Então, penso que só que para você tornar-se um intelectual indígena, você precisa também dominar aquilo que você é, digamos assim, porque não basta você dizer que quer ser um kumu, né? Você tem que tornar-se um kumu. Você tem que estudar também, se preparar, cuidar, experienciar, praticar. É um processo formativo, né? Então, não basta você dizer, por exemplo, eu quero tornar-se um bom pescador, se você não vai pescar, se você não aprende as técnicas de pesca, né, o tipo de peixe, lugar, né, tempo, né, que tipo de peixe que ocorre nesse tempo, no verão, no inverno, né, na cachoeira, como se faz as armadilhas, e assim por diante, ou tornar-se, né. Então, creio que são vários caminhos, mas se você lida com essa proposta de intelectuais indígenas, justamente ela envolve esse aprendizado ao sistema intelectual da qual ele mesmo compõe. Isso que envolve, creio que é um caminho bom quando se trata de intelectuais indígenas.